Fala pessoal, tudo bem? O tema da aula é média aritmética, um dos assuntos mais cobrados em provas de concursos públicos, daí a sua importância. Vamos conferir. Média aritmética. A média aritmética, ou simplesmente média, é obtida através do quociente entre o somatório de todos os valores de uma determinada série e a quantidade de elementos que essa série possui. Beleza. Observe que eu dei um destaque, ó, média aritmética ou simplesmente média. Por que eu dei este destaque? Pelo seguinte detalhe. Existe, por exemplo, a média geométrica. Também existe, por exemplo, a média harmônica. Se em um determinado enunciado houver apenas a palavra média, eu me refiro à média aritmética. Por exemplo, eu tenho uma série de dados. Aí eu falo assim, ó, determine a média dessa série de valores. É média aritmética. Eu posso usar também o termo médio. Por exemplo, imagine uma tabela com quantidade de funcionários e os respectivos salários. Se o enunciado disser assim, ó, determine o salário médio, eu estou me referindo à média aritmética dos salários. O que isso quer dizer? Pessoal, é o seguinte. Para trabalhar qualquer tipo de média que não seja a média aritmética, o enunciado tem que ser expresso. Então, tem que estar lá média geométrica, tem que estar lá média harmônica. Se aparecer apenas a palavra média ou médio, eu já sei que estou falando da média aritmética. Daí o destaque, tá bom? Então, média é a mesma coisa que média aritmética. Qualquer outro tipo de média, o enunciado deve ser expresso, ok? Beleza. Agora, vamos à definição de média aritmética. O que é média aritmética, pessoal? Nós podemos pensar assim, ó, MSQ. Ué, Júlio, MSQ? Sim, porque média nada mais é do que o somatório dividido pela quantidade. Vamos conferir? Observe que eu também dei destaque a essas palavras. Olha que legal. Ó. Média nada mais é do que o somatório dividido, quociente é divisão, pela quantidade. Então, a gente pode resumir assim, ó, fica bem fácil de o aluno entender. Ó. Média, que eu vou chamar de M, nada mais é do que S sobre Q. MSQ. Média é o quociente entre S, que é o somatório de todos os elementos da série. Nós temos aqui o somatório. E aqui, ó, Q de quantidade. Então, é o quociente entre o somatório e a quantidade de elementos da série. Então, MSQ, média, é somatório dividido pela quantidade, tá bom? Então, assim a gente pega o bizu. Média é o somatório dividido pela quantidade MSQ, ok? Beleza. Vamos resolver exemplos para que você consiga entender essa definição de média aritmética. Exemplo 1. A média aritmética é entre 2, 9 e 13. Então, média é somatório dividido pela quantidade. Então, nós vamos somar todos os elementos da série. Nós temos ali 2 mais 9 mais 13 e vamos dividir pela quantidade de elementos da série. São 3 elementos. Daí a matemática básica, né, pessoal? Somar e dividir. 2 mais 9 dá 11. 11 mais 13, 24. Então, nós temos 24 dividido por 3. Qual vai ser a média desses valores? 8. Júlio, eu preciso colocar os valores em ordem? Não, o aluno não precisa colocar os valores em ordem, crescente ou decrescente. Basta somar e dividir pela quantidade de elementos da série, ok? Beleza, nós temos aqui o exemplo 2. Precisamos determinar a média entre 3, 4, 5 e 14. Observe que aqui, ó, coloquei média aritmética e aqui eu coloquei apenas média para reiterar o que a gente conversou anteriormente, tá bom? Não falou nada, apenas média, média aritmética. Então, a gente tem aqui, ó, MSQ. Média é somatório dividido pela quantidade. Então, a gente vai somar 3 mais 4 mais 5 mais 14 e vamos dividir pela quantidade. São 4 elementos. Beleza. Matemática básica, somar e dividir. 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 14, 26. Então, a gente tem 26 dividido por 4. Beleza, vamos usar agora o nosso rascunho. Vamos para cá, ó, rascunho. Vamos dividir 26 por 4.
cada um do seu jeito, tá bom? 26 dividido por 4 dá 6, 6 vezes 4 é 24, tira a diferença, vai dar 2, abaixo o zero, coloca a vírgula, 20 por 4 dá 5, 5 vezes 4, 20, tirou a diferença, o resto é zero. Então, qual vai ser a média aqui, pessoal? 6,5, né? 6,5, tá bom? Então, aqui seria, né, o cálculo básico, onde eu tenho os valores descritos e, claro, assim eu consigo determinar a quantidade, é só aplicar a fórmula. Média é somatória dividido pela quantidade. Até aí tudo bem? Suave, né? Beleza. Continuando. Exemplo 3. Atenção, hein? A média aritmética de 5 valores distintos é igual a 15. Quando retirarmos o menor valor dessa série, a média dos outros passa a ser igual a 16. Determine o menor valor. Então, repare que aqui é um pouquinho diferente. Eu tenho justamente a quantidade de elementos da série e a média, mas eu não tenho somatório, porém o pensamento não muda. Pega o bizu. O bizu é o seguinte, olha só. Se a média é o somatório dividido pela quantidade, perceba o seguinte, neste exemplo, inicialmente nós temos o valor da média, que é 15, e nós temos a quantidade de elementos, são 5, basta substituir. Então, no lugar de m, eu coloco 15, que é o valor da média, no lugar de q, que é o denominador, eu coloco 5, que é a quantidade. O que me falta? O S de somatório. Tá bom? Para não confundir, né? S com 5, eu vou fazer assim, vou fazer ele mais arredondado. Pronto. Então, aqui ó, são 5 elementos e S de somatório. O bizu é o seguinte, pessoal. Repare o seguinte, se eu pegar o somatório e dividir pela quantidade, eu encontro a média. Então, aqui eu posso aplicar o princípio da voltinha. Ó. Quantidade vezes a média, tá? Uma multiplicação, vai trazer para a gente o somatório. É o que a gente chama de princípio da voltinha. Então, nosso somatório ele vai ser 5 vezes 15 ou 15 vezes 5, tanto faz. Então, nosso somatório é 75. Então, de maneira resumida, eu posso pensar o seguinte, se média é somatório dividido pela quantidade, eu tenho esse pensamento aqui, ó, sempre, tá? Porque isso aparece muito em prova. O somatório, ele sempre será a quantidade vezes a média, ou a média vezes a quantidade, tanto faz, tá bom? Então, guarda isso, novamente. Se média é o somatório pela quantidade, nesse tipo de exemplo, tá? Que pode ser uma questão da sua prova, em que o aluno tem a média e a quantidade, para achar o somatório, é só multiplicar a quantidade pela média, ou a média pela quantidade, não importa a ordem, já que é um produto, é uma multiplicação, tudo bem? Então, o que a gente sabe até então? Que o somatório é 75, tá aqui, ó, somatório 75, beleza. Eu vou retirar um determinado valor. Olha a matemática básica aí presente na nossa vida. Ó. Eu tinha um somatório 75, eu vou tirar um valor que eu vou chamar de x. E a quantidade que era 5, agora é 4. E com isso, a média dos outros, né, por isso que eu coloquei 4, porque eu retirei um valor, então a quantidade agora é 4, passou a ser 16. Então, eu quero saber esse menor valor. O menor valor está aqui, ó, x. X é o menor valor. Novamente, para quem não entendeu. Média é somatório dividido pela quantidade. Então, posso falar, claro, de maneira idêntica, que o somatório dividido pela quantidade é igual à média. Eu apenas coloquei a igualdade do lado direito. Beleza. O meu somatório era 75. Eu estou retirando um valor, chamei de x. Então, meu novo somatório vai ser 75 menos x, que é o valor que eu estou retirando. Se havia 5 valores e eu estou retirando um, sem colocar mais outro valor, o que acontece? Eu passo a ter 4 elementos na minha série, 5 menos 1. E com isso, a média agora é 16, por isso que eu igualei a 16, tá bom? Daí, matemática básica, né? No estudo da estatística, é fundamental saber matemática básica. Eu faço daqui, ó, 4 vezes 16. Beleza. Eu tenho aqui 4 vezes 16, que dá 64. Aí eu passo a ter 75 menos x é igual a 64. Tá bom? Posso fazer assim, eu vou pegar o 75, vou passar para cá, ele vai ficar negativo. Então, passo a ter menos x é igual
a 64 menos 75. 64 menos 75 é menos 11, então menos x é igual a menos 11. Vamos multiplicar por menos 1. A gente vai ter, ó, menos 1 vezes menos x dá mais x. Menos 1 vezes menos 11 dá mais 11. Então, qual é o valor de x? 11 é a nossa resposta. O menor valor é igual a 11. Poxa, Júlio, e os demais? Não importa, eu só preciso encontrar o menor que eu chamei de x. E aqui cabe uma observação, pessoal. Para o estudo de estatística, é fundamental o aluno dominar matemática básica. Esses conceitos de matemática básica, sobretudo, soma, diferença, multiplicação e divisão são fundamentais. Mas por que eu falei, sobretudo, as operações básicas da matemática? Porque é importante saber proporção, é importante saber simplificação, é importante saber equação do primeiro grau, sistema de equações do primeiro grau, entre outros assuntos, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa questão, a nossa resposta, a nossa solução é 11, tá? Que é o menor valor. E os demais, Júlio? Nós não temos dados, né? Vou chamar aqui R de resposta é igual a 11, nós não temos dados para encontrar, tá, os demais valores da nossa série de dados. Beleza, pessoal? Show de bola? Então é isso. Encerro este bloco por aqui. Daqui a pouquinho a gente continua. Até mais! Vamos lá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula, vamos resolver mais um exemplo. E, na sequência, vamos resolver questões já cobradas em concursos sobre média aritmética. Tá aí o exemplo 4. A média aritmética das idades de 4 pessoas de uma mesma família é igual a 23. Um parente foi visitar essa família e fez com que a média diminuísse para 21. Determine a idade do parente. Beleza, então repare que essa questão é similar à questão anterior. Só que aqui eu tenho um membro a mais. Então, em relação à quantidade de elementos, eu vou ter um aumento, já que tem um membro a mais nessa família que chegou para a visita. Então, a ideia é a seguinte, vamos lá. Vamos trabalhar aqui o passo a passo. Ó. Média, M, é somatório dividido pela quantidade. Inicialmente, nós temos que informações? Nós temos que é a quantidade de pessoas, são 4, e nós temos aqui, ó, M, que é a média. Média 23. Ah, Júlio, entendi. Então, no lugar de M, eu coloco 23. E no lugar de Q, eu coloco 4, repetindo esse somatório. Perfeito. Ah, Júlio, me lembrei disso. Se eu multiplicar a quantidade pela média, eu encontro o somatório, o princípio da voltinha, não é isso? Perfeito, exatamente isso. Então, o somatório das idades das 4 pessoas dessa família vai ser 4 vezes 23, que é igual a 92. Beleza. A gente encontrou o somatório das idades dessas 4 pessoas da mesma família. Qual a idade de cada pessoa? Não sei, não tenho dados para isso. Só que agora é o seguinte, está chegando mais um membro dessa família, mais um parente. Então, o que eu faço? O somatório, que é 92, ele vai ser aumentado. Vou chamar a idade desse parente de x. Olha a matemática básica aí. Vamos lá. Ó. Então, a gente vai ter esse pensamento aqui, ó, dando continuidade. 92, que é o somatório, mais x, que é a idade do parente. Beleza. Dividido pela quantidade. Pessoal, agora são 5 membros na família. Havia 4, chegou mais um. Saiu alguém? Não. Então, eu tenho 5 pessoas. E agora a média, que era 23, diminuiu. Agora a média é 21. Matemática básica. 5 vezes 21 e mantém 92 mais x à esquerda da igualdade. 5 vezes 21 é 105. 92 é um valor positivo. Vou passá-lo para a direita da igualdade e vai ficar o quê? Negativo. Então, passo a ter que o valor de x, que já está à esquerda da igualdade, é igual a 105 menos 92. Então, o valor de x vai ser igual a 13. Então, esse parente, né, que foi visitar a família, tem quantos anos? 13. Pronto. Fechamos aqui o nosso exemplo, tá bom? Então, guarda isso. Média somatória dividida pela quantidade. Se eu tenho a média e tenho a quantidade, como é que eu conto o somatório?
Quantidade vezes a média ou média vezes a quantidade. Show? Tranquilidade pura? Beleza. Vamos agora resolver questões já cobradas em concursos. Tá? A nossa questão número 1. Nós temos uma equipe de policiais com 5 integrantes. E aqui nós temos as respectivas idades, 18, 19, 21 e 24 anos. Pergunto, o que acontece com a média de idade desse grupo se um sexto policial com 26 anos juntar-se ao grupo? Beleza, então vamos lá. Primeiro vamos calcular a média. Média é somatório dividido pela quantidade. Aqui é a média dos 5 integrantes dessa equipe, tá bom? Então nós vamos ter aqui, ó, 18 mais 18 mais 19 mais 21 mais 24. Vamos dividir pela quantidade. São 5 integrantes nessa equipe. Ok. Então a média vai ser... Pode fazer aos pouquinhos, tá? A soma é uma operação comutativa. O que é ser uma operação comutativa? Não importa a ordem que o aluno raciocinar. A soma vai ser sempre igual, tá bom? Por exemplo, 15 mais 16 é a mesma coisa que 16 mais 15. 30 mais 35 é a mesma coisa que 35 mais 30. Então não importa a ordem. O aluno pode fazer de maneira que achar mais conveniente. Pode fazer aos poucos, passo a passo. Por exemplo, o que o aluno pode fazer aqui? Ó? 18 mais 18, 36. 36 mais 19, 55. Guarda esse valor. Daí ele faz 21 mais 24, que dá 45. Daí ele soma 55 mais 45. 55 mais 45 é 100. 5 é a quantidade. Qual a média inicial, pessoal? 20. Então, repare que aqui, ó, a média dos 5 policiais é de 20 anos de idade. Só que agora, um sexto policial vai se juntar ao grupo. Então, não tenho mais 5 integrantes na equipe, eu passo a ter 6. E a partir daí, eu vou chegar à minha solução, já que esse policial ele tem 26 anos. Então, eu vou chamar aqui, ó, média linha, né? Já que é uma outra média. Eu vou ter aqui, ó, 100, que é o somatório, mais 26, que é a idade do sexto policial, dividido por 6, já que agora são 6 integrantes na equipe. 100 mais 26 é 126, daí 126 dividido por 6 é a nova média que eu chamei de média linha. Aqui vai dar 21. Então, a média era de 20 anos de idade, agora é de 21 anos, ou seja, de 20 para 21, houve um aumento de 1 ano. Portanto, o gabarito é letra C, tá? Agora, a média, ela aumenta em 1 ano. Era 20 e passou a ser 21. Tudo bem? Então, repare que é o tempo inteiro o raciocínio de média somatório pela quantidade e matemática básica na veia. Beleza? Show! Questão 2. Uma equipe de vôlei feminino composta por 6 jogadoras possuía uma média de idade de 23 anos no primeiro jogo de um campeonato. Vamos parar aqui, ó. Direto ao que interessa. Média é somatório dividido pela quantidade. Inclusive, a partir de agora, eu aconselho que você pause o vídeo para cada questão, resolva a questão e depois venha apenas conferir. É uma forma de você treinar, tá bom? Então, se média é somatório dividido pela quantidade, nós temos aqui, ó, quantidade são 6 jogadoras e nós temos aqui, ó, 23 anos, que é a média. Então, a gente já sabe que o somatório é a média vezes a quantidade, mas, claro, o tempo todo, vou fazer aqui o passo a passo. Ó. Nós temos a média, que é 23, o somatório, não sei, e a quantidade, né, de jogadoras é igual a 6. Multiplico quantidade pela média e chego ao somatório. Então, o somatório das idades, né, dessas 6 jogadoras é 6 vezes 23. 6 vezes 23 é 138. Beleza. Então, somar todas as idades, 138 anos. Ok. No segundo jogo, a levantadora da equipe, atenção, hein, que possuía 27 anos, foi substituída por uma jogadora de 20 anos e as demais jogadoras foram mantidas. Sendo assim, é correto afirmar que a média de idade dessa equipe passou a ser de... Então, repare que aqui houve uma substituição. Saiu uma de 27 e entrou outra com 20 anos. Então, pensa só. Se eu tinha uma pessoa com 27 anos que saiu e entrou uma com 20, o somatório vai reduzir em 7 anos. Né? Porque 27 menos 20 dá 7. Vamos entender o que eu estou falando. A gente pode fazer até de maneira mais devagar. Olha só. O somatório era 138. Saiu uma jogadora de 27 anos, porém entrou uma de 20. E a quantidade continua sendo 6.
Tá vendo? Beleza. Agora eu quero saber qual vai ser o valor da média. Então, observe o que eu falei. Se eu pegar aqui, ó, menos 27 mais 20, eu vou ter o quê? Menos 7. Então, na prática, é 138 menos 7 sobre 6, o valor da média, tá? 138 menos 7 sobre 6 vai trazer para a gente a média. Então, eu posso fazer assim, a média é igual a isso. Pronto. 138 menos 7 é 131. Então, a gente tem 131 dividido por 6. 13 por 6 dá 2. Sobra 1, porque 2 vezes 6 é 12. 11 por 6 dá 1 e sobra 5. Abaixo o zero, coloca a vírgula. 50 por 6 dá 8. 8 vezes 6, 48, sobra 2. Posso parar aqui. 21,8. Por quê? Porque na letra A eu tenho 21,8 anos. Claro, eu vou mostrar essa conta aqui no nosso rascunho. É isso aqui, pessoal. 131 dividido por 6. 13 por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12. Tira a diferença, vai dar 1. Abaixa 1. Aqui vai dar 1. 1 vezes 6 dá 6. Tira a diferença, sobra 5. Abaixa o zero, coloca a vírgula. 50 por 6 dá 8. 8 vezes 6, 48. Tira a diferença, sobra 2. A gente pode parar aqui, já que o nosso gabarito é a letra A. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, repare que é o tempo todo isso aí acontecendo, tá? Somatório dividido pela quantidade. Somatório dividido pela quantidade. Então, o aluno deve ficar alerta em relação a isso, sem contar, né, no domínio dos assuntos relativos à matemática básica. Vou encerrando esse bloco por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Tamo junto! Vamos lá, pessoal. Finalizando a nossa aula, vamos resolver mais 3 questões já cobradas em concursos. E, claro, vamos manter o que a gente combinou no bloco anterior. Primeiro você faz a questão e depois você prossegue o vídeo para perceber onde você errou a questão em caso de erro ou, claro, se você acertou, o que você pode aperfeiçoar. Tá combinado? Beleza. Então, vamos lá. Tá aí a questão número 3. Em uma escola, a média das idades de 30 alunos da turma A é 20 anos e a média das idades de uma turma B com 20 alunos é 15 anos. Então, a média aritmética das idades dos alunos das duas turmas é... Aqui eu tenho as opções de resposta. Beleza. A gente já sabe que se a média é o somatório dividido pela quantidade, o somatório é a média vezes a quantidade e a quantidade vezes a média. Beleza. Só que é o seguinte, eu sempre falo que o aluno deve fazer o processo mecânico. Bota lá MSQ, verifica qual o valor de M, qual o valor de Q para depois multiplicar. Quando o aluno faz muito direto, a chance de erro é grande. Então, para evitar erro no dia da prova, já que no dia da prova o aluno está tenso, faz sempre o processo do passo a passo. Vamos lá. Evita fazer direto. É o seguinte, a gente aprendeu que a média é o somatório dividido pela quantidade. Isso é o tempo todo apitando na nossa mente. São duas turmas. Eu tenho a turma A e tenho a turma B. Beleza. Vamos começar pela turma A. Nessa turma A, eu tenho a quantidade de alunos igual a 30. E eu tenho que a média é de 20 anos. Então, a gente tem isso aqui, ó. Média é o somatório dividido pela quantidade. A média é 20, o somatório a gente não sabe e a quantidade é 30. Ah, Júlio, já sei. Eu nunca mais me esqueço disso. Quantidade vezes a média é igual ao somatório. Perfeito, princípio da voltinha. Então, o somatório é 30 vezes 20. Logo, o somatório é igual a 600. Faz 3 vezes 2, que dá 6, e coloca os dois zeros. Guarda este somatório. Beleza. Já chegamos ao somatório das idades dos alunos da turma A. Agora, vamos fazer o mesmo em relação à turma B. Vou colocar assim, ó. M', né? Já que é uma outra média, é igual a S', que é um outro somatório, Q', que é uma outra quantidade. Beleza. Então, o que a gente tem aqui da turma B? Nós temos 20 alunos, que é a quantidade, e a média M, 15. Vamos substituir. 15 é igual ao somatório linha dividido pela quantidade 20. Ah, Júlio, não erro mais. Já sei. Quantidade vezes a média
é igual ao somatório. Perfeito. Então, S', que é o somatório das idades dos alunos da turma B, vai ser igual a 20 vezes 15. Faz 2 vezes 15, que é 30, e acrescenta o 0. Então, aqui a gente tem o somatório 300. Beleza. Show de bola. Só que eu quero a média das idades dos alunos das duas turmas. Então, eu vou pegar os dois somatórios e vou dividir pelas quantidades somadas dos alunos das duas turmas. Então, a nossa média, vamos fazer assim, ó, nossa solução. Ó. A nossa média vai ser a seguinte, ó. Vou chamar ó, de MT, que é a média das turmas, vai ser ST, que é o somatório das idades das duas turmas, sobre QT, que é a quantidade das duas turmas. Tá bom? Então, a média das duas turmas vai ser... Qual o somatório das idades das duas turmas, pessoal? 600 mais 300. Vou fazer o passo a passo aqui, tá? 600 mais 300. E o somatório das quantidades? Nós temos aqui, ó, 30 mais 20, que são as respectivas quantidades. Pronto. Assim o aluno nunca vai errar. 600 mais 300 é 900. 30 mais 20 é 50. Beleza. Matemática básica o tempo todo na mente do aluno. Ó. Corta esse 0 com esse 0 e divide 90 por 5. 90 dividido por 5 dá 18. Portanto, a média, né, das idades dos alunos das duas turmas é igual a 18 anos. Portanto, o gabarito é a letra C. É uma questão trabalhosa? Sim. Mas se o aluno seguir o passo a passo no dia da prova, ele faz com segurança e com certeza vai acertar. Show? Beleza. Questão 4. A média das idades dos 5 jogadores mais velhos de um time de futebol é de 34 anos. Já vou parar aqui, nem vou continuar. Olha só, nós temos a média, que é 34, e a quantidade, que é 5. Já sei que você faz isso. Média é somatório pela quantidade, o aluno tem que sonhar com isso hoje. A média é de 34 anos, o somatório a gente não sabe, e a quantidade é 5. Júlio, já posso fazer direto? Pode, mas não deve. Evita o erro. Ó. Média, quer dizer, quantidade vezes a média ou média vezes a quantidade vai trazer para a gente o somatório, que a gente chama de princípio da voltinha. Então, o somatório vai ser 5 vezes 34. Então, o somatório vai ser 170, que é o somatório das idades desses 5 jogadores mais velhos. Ok, o que eu fiz aqui, fiz o passo a passo. Lembrando que eu não aconselho, né, que o meu aluno faça direto. Faça sempre o passo a passo, porque fica mecanizado. Ok, quem não sonhar com isso hoje está errado. Beleza, aí continuando. A média das idades dos 6 jogadores mais velhos desse mesmo time é 33 anos. Vou parar aqui. É o seguinte, pessoal. Se eu pegar aqui, ó, M' vai ser S' sobre Q'. Já é um outro raciocínio. O que a gente tem aqui? Nós temos M33, que é a média, tá bom? E a quantidade agora é 6. Então, é o seguinte, ó, 33 é a nova média, S' é o novo somatório e Q' é a quantidade 6. Todo mundo já sabe, tem que estar sonhando com isso. Não pode aluno assistir a minha aula e não saber isso mais. Ó. S' vai ser igual, princípio da voltinha, 6 vezes 33 é igual ao somatório. Quantidade vezes a média vezes a quantidade. Então, nosso somatório aqui vai ser 198, que é 6 vezes 33. O que a gente precisa saber? A idade em anos do 6º jogador mais velho desse time. É simples, pessoal. A nossa solução é a diferença dos somatórios, né? Então, a nossa solução é S' menos S. Porque pensa comigo. O somatório das idades era de 170 anos. Só que agora o somatório passou a ser de 198 anos, com a entrada do 6º jogador mais velho. Significa que ele tem 28 anos. É só fazer 198 menos 170 e acabou. Resolvemos a questão. Então, a gente tem aqui, ó, 198 menos 170. 198 menos 170 é igual a 28. A idade do 6º jogador mais velho desse time é de 28 anos, portanto, o gabarito é a letra D, tá bom? Ah, Júlio, eu fiz logo direto, fiz
sei lá, peguei 34 vezes 5, deu 170, peguei 33 vezes 6, deu 198, tirei a diferença e fiz em 30 segundos. Ótimo! Só que no dia da prova, eu não sei se você vai ter essa segurança. Então, faz o passo a passo, hein? Não dá mole. Fechando a nossa aula, está aí a questão número 5. Em um conjunto de 12 números, atenção, hein? A média de 4 deles é 15 e a média dos outros 8 é 18. Precisamos determinar a média dos 12 números. É passo a passo sempre para você evitar o erro. Vamos lá, devagar. Inicialmente eu tenho uma quantidade igual a 4 e a média igual a 15. Vamos determinar esse somatório. Já sei, Júlio, não aguento mais. Média é somatório dividido pela quantidade. A média é 15, o somatório eu não sei, e a quantidade é 4, né, professor? Exatamente. Júlio, também já sei, estou sonhando com isso. Quantidade vezes a média é igual a somatório, né, professor? Perfeito. Então, esse somatório vai ser 4 vezes 15, que dá 60. Júlio, por que aqui você botou bolinha na multiplicação e aqui você botou xzinho? Aqui não tem explicação, tá, pessoal? É a forma que o aluno julgar conveniente. Ele pode representar a multiplicação com x ou ele pode representar a multiplicação com esse pontinho, com essa bolinha, tá? Não tem problema nenhum, é só representação. Beleza. É o que der na telha, vamos assim dizer, o que o aluno achar conveniente. Agora eu tenho, ó, média linha, é somatório linha pela quantidade linha. Só outra forma de representação. Só que agora, ó, eu tenho quantidade igual a 8 e eu tenho a média igual a 18. Já sei, Júlio, bota 18 no lugar da média, não se sabe o somatório linha e a quantidade linha é 8, né, professor? Exatamente. Júlio, já sei, estou sonhando com isso. Quantidade vezes a média traz para a gente o somatório. Isso, perfeito. Então, o somatório linha é 8 vezes 18. Cada um do seu jeito. 8 vezes 8, 64 vai 6. 8 vezes 1, 8, 6, 14. Então, a gente tem aqui, ó, 144. Beleza. Então, a média dos 12 números, como é que a gente vai encontrar? Vou botar aqui a nossa solução para fechar a questão. Então, a nossa solução vai ser, ó, média total, que eu vou chamar de MT, vai ser o somatório total dividido pela quantidade total. Então, a nossa média total vai ser somatório total, 60 mais 144. Faz o passo a passo. Assim você não erra. E a quantidade total é 12, né? A gente já sabe que são 12 números. Ou, se o aluno preferir, faz 4 mais 8. Então, a média total vai ser 60 mais 44, 204. A gente tem 204 dividido por 12. Deixa eu melhorar esse 4 aqui. Agora, a gente vai lá para o nosso rascunhão. Utilize sempre o rascunho. Eu vou fazer aqui, ó, 204 dividido por 12. 20 por 12 dá 1. 1 vezes 12 é 12. Tira a diferença, dá 8. Abaixo 4. 84 por 12 dá 7. 7 vezes 12 é 84. Tira a diferença, qual é o resto? 0. Então, a média total vai ser de 17. Vai ser igual a 17. Portanto, nessa questão, o gabarito é a letra A. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, é isso. Vou encerrando a nossa aula por aqui, nessa primeira parte, média aritmética. Na sequência, tá? Ainda vamos estudar média aritmética em uma distribuição de frequências, que é justamente uma tabela que pode ou não ter intervalos de classe. Adiante a gente vai estudar isso. Por enquanto, é importante o aluno saber isso. Média somatória dividida pela quantidade, o tempo todo se apitando na cabeça do aluno. Lembrando que se a banca fornece a média e a quantidade, para chegar ao somatório é só multiplicar a média pela quantidade ou a quantidade pela média e saber bastante matemática básica. Beleza, pessoal? Show de bola? Então é isso, encerrar a aula por aqui. Tamo junto e até a próxima.